E aí, galerinha, tranquilo? Bora para mais um videozinho aqui do SQL. Vou falar um pouco sobre índices, né? Eu falei um pouquinho nisso no vídeo anterior e agora eu vou entrar em um pouco mais de detalhes. Desculpem pela voz, é que eu tô com a rinite atacada e desculpem a demora dos vídeos, é que eu não tô muito bem de saúde esses dias, né? Mas hoje como eu tô melhor hoje, bora fazer a brincadeira. Então vamos lá. Quando nós estamos pensando em uma tabela, né? Então o desenho aqui da tabelinha aqui com o nomezinho, com as linhazinhas todas bonitinhas aqui. Vamos considerar assim três tipos, né? Então nós temos, né, não chega a ser exatamente tipos de tabela, tá? Mas pense no conceito de índice. Então nós estamos tratando de uma tabela de pilha, né? Eu vou chamar assim. Nós estamos pensando de índices, vou chamar, colocar só um i, tá? Clusterizados. Quem já viu aquele algoritmo K-nearest neighbors, né, que você divide uns determinados pontos em vários clusters, né, então em vários espaços, pense dessa forma. E nós temos também os não clusterizados. Então temos aqui o índice totalmente torto, né? Então tem aqui o índice não clusterizado. Ok, não vou ficar escrevendo muito não. Qual que é a diferença entre eles? Veja que esses dois aqui eles podem ocorrer juntos. Esse daqui ele é separado dos dois. Então, quando nós estamos tratando simplesmente de uma pilha, é praticamente nós damos um select into. Select into. Um select into ou você criar uma tabela sem qualquer índice. Então, simplesmente os dados vão ser jogados dentro da tabela, independente de ordem, independente de tamanho, independente de inscrição, etc. Simplesmente está jogando lá dentro. Então, ele não tem índice, então é uma tabela de pilha, uma pilha de dados. Você simplesmente só jogou os dados lá. Então, quando nós estamos tratando sobre os índices, que são esses dois, né, uma tabela pode ter vários índices não clusterizados, mas somente pode ter um clusterizado. Então, qual é a diferença entre ele? Quando nós estamos tratando do clusterizado, ele organiza os dados de acordo com uma ordem. Então, vai ser a ordem física, vamos considerar assim, de como os dados vão ser organizados na tabela. Um bom exemplo de um índice clusterizado é a chave primária, né? Então, quando nós temos lá o identity 1 por 1, por exemplo, que vai aumentando aquela coluna de 1 em um número, quando nós colocamos ela como um índice primário, como chave primária, desculpa, então ela acaba entrando como um índice clusterizado, porque se você fizer um select lá, né, então vai estar a linha 1, a linha 2, blá blá blá, a linha 351 e assim por diante. Ok? Quando nós estamos tratando de um índice não clusterizado, então, peraí. Eu estou falando bem a papo de boteco, tá? Isso daqui é bem por cima. Não vou ficar entrando em detalhes ainda por enquanto de como funciona e etc e tal, ok? Por enquanto está bem por cima mesmo. Só colocar aqui, que eu sempre escrevo e acabo voltando esse espaço. Quando nós estamos tratando de um índice clusterizado, então ele não está entrando na ordem física da coisa, mas sim ele vai criando índices como se fossem notas de rodapé para saber que aquele determinado dado possui determinada informação. Então, o que eu quero dizer? Vamos colocar aqui que eu tenha, sei lá, eu tenho a chave primária da tabela, ok? Eu tenho a coluna do nome do cliente, ok? Eu tenho a idade dele. Beleza? Então, no índice não clusterizado, eu posso falar assim, ó, eu tenho uma combinação da chave primária, que além disso, ela retorna o nome, ok? E retorna a idade. Então, o que, que isso representa? Quer dizer que o SQL, na hora que você mandar isso, ele vai falar assim, então eu sei que o código número 1 vai ter, sei lá, o Bruno, e vai ter 30 anos, na 2 vai ter o Jailson Mendes, e ele tem, sei lá, 42. No 3 vai ser o Paulo Guina, e ele tem, sei lá, 45, e assim por diante. Ele não altera a ordem da tabela. A ordem da tabela vai se definir, sei lá, por índice clusterizado, ou se você fizer a seleção inserido lá dentro, seja lá como for. Ele não muda isso. Ele vai criar
tamanho de um espaço separado para isso. Então ele vai criar uma informação separada para esse tipo de informação. Aonde que nós verificamos onde estão os índices, quais são os índices que estão sendo usados. Ok? Então, por exemplo, aqui eu abri aqui a tabela Business Entity Contact, né? Business Entity Contact, e eu, ao contrário aqui de vir de colunas, chaves, etc., nos gatilhos eu vim aqui em índices. E nos índices, eles mostram, e aqui mostra quais são os índices de cada um deles. Veja que nós temos aqui vários, ó, tem um índice exclusivo, né? Não exclusivo e um clusterizado. O índice exclusivo também é praticamente a mesma coisa como uma chave primária, né? Então esse índice somente pode ter um de cada um deles. Beleza? Então se eu abrir aqui, ó, a propriedade dele, né, nesse índice não clusterizado, então eu vou ter aqui o nome, blá blá, então aqui eu mostro, ó, índice coluna, row guide, ordem crescente, ok, unique identifier, tamanho 16, identidade não, permitir nulls não. Então aqui também eu mostro aqui quais são as classificações, não, desculpa, quais são os atributos dele, né, classificação em tempo DB e etc e tal, armazenamento e qual grupo de arquivos que ele está, isso eu vou explicar mais para frente, a parte de fragmentação dele, ó, quanto que ele está fragmentado ou não, né, quanto que ele está espalhado neste caso, e aqui nós vemos também, ó, incluídas colunas, então ele simplesmente só está voltando o Business Contact Row Guide, né? Então aqui, por exemplo, nesse outro, qual que é o nome do Contact Type ID, ó, Contact Type ID, nesse outro aqui, ó, qual que é? Row DUD, né? Então deve ser a linha dele em si. Então, ó, este business, ó, qual que é a coluna que ele está indo, ó, Person ID, né, pode ver aqui que é o Person ID, e ele é crescente a ordem que ele está, né, o tipo de dados, o tamanho dele e quais são as colunas incluídas. A parte das colunas incluídas é esse daqui. Então, eu só sei que eu tenho um índice com determinados números, ou pode ser nomes, etc. E às vezes, dependendo do que eu colocar, ele vai retornar determinados dados também. Então, eu não quero saber só o número, quero saber o que tem naquela linha, né? Eu posso colocar tanto em um, ou posso colocar em vários. Beleza? Então, explicando esse ponto dos índices, é mais ou menos isso. Ok? Mais para frente eu vou explicar a parte mais detalhada deles. Ó. Aqui está mostrando quais são os... Deixa eu só fechar todos os outros. Quais são as colunas que ele está retornando. Né? Existem comandos que você também consegue fazer isso. Né? Então mostra aqui, ó, quais são as colunas, blá blá blá, que eu realmente não consigo mexer neles. Né? Aqui eu bem ou mal consigo. Já aqui está meio que bloqueado, exclusivo, blá, não consigo alterar. Beleza? Mas em si aqui mostra quais são os Business Entity ID, Person ID e o Contact Type ID. São esses três que representam o índice. Né? Então na hora que eu fizer uma seleção, ele vai voltar em cima disso. Tanto que se eu voltar aqui e eu vir aqui o Ctrl L, aqui no Ctrl L, ó, qual o scan que ele usou? Ele usou o PK Business Entity. Né? Então ele usou o clusterizado, PK Business Entity, Contact Entity, blá blá blá. Né, que é o único clusterizado que tem. Se porventura eu quisesse fazer uma outra seleção ou alguma coisa do tipo, posso forçar determinadas que trabalhe com determinados índices e afins, mas isso eu vou passando mais para frente. Beleza? Espero que vocês tenham entendido a diferença desses três. Então, se você simplesmente só criar uma tabela sem nenhum índice, ele vai ser só uma tabela pilha. Então, tanto faz a ordem que ele tiver. Já no cluster, já na clusterizada, você pode definir inclusive se vai ser ascendente ou descendente, né? Se vai ascendente, descendente o número, o índice que você está colocando, etc. Né? E aqui o não clusterizado e o nome dele. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Mais pra frente eu vou mostrar alguns outros exemplos. E é isso aí, galerinha. Beijos na bunda e até o próximo vídeo.